E se eu te dissesse que o auge da sua beleza e do seu poder não ficou guardado em um álbum de fotos da juventude, mas está florescendo exatamente agora? A sociedade tenta nos vender o entardecer, mas a maturidade é, na verdade, o sol a pino, onde não existem mais sombras para esconder quem você é. Hoje vamos despertar a mestra que habita em você. Sejam muito bem-vindas ao nosso jardim. Iniciamos hoje a última semana de março e não poderíamos encerrar este ciclo de forma mais sagrada. Ao longo deste mês, desbravamos limites e coragem, mas todas as estradas que percorremos convergem para um único destino: a consagração da sua própria sabedoria. Muitas vezes tentam nos convencer de que o tempo é um saqueador que nos subtrai o valor. Mas estou aqui para testemunhar o contrário. A maturidade não é o declínio da vida, é o estágio em que a alma atinge a sua máxima voltagem. É o despertar daquela mulher que cansou de solicitar permissão para existir e passou a governar o próprio destino com a serenidade de quem conhece a profundidade do mar. Nesta semana, celebramos o arquétipo da anciã sábia. E não se deixe enganar pela palavra. Ser anciã não é um dado cronológico, mas uma qualidade de espírito. É a mulher que transmutou cicatrizes em medalhas de honra e destilou pérolas de discernimento de cada lágrima vertida. Este é o ápice da estética feminina, pois é uma beleza que não depende do viço da pele, mas da clareza absoluta do olhar. Quando atingimos este estágio, deixamos de ser objeto da aprovação alheia para nos tornarmos sujeitos soberanos da nossa própria paz. Você não busca mais ser a escolhida, você se escolhe a cada amanhecer. Você não tenta mais se moldar a espaços estreitos, você expande a sua presença até que o mundo se ajuste à sua imensidão. Neste capítulo, eu te convido a encarar o espelho sob uma nova perspectiva. O que você vê não são sinais de desgaste, mas as marcas da sua evolução e resistência. Você é um livro vivo e cada página escrita até aqui foi o preparo para este momento de plenitude. Vamos mergulhar na força deste arquétipo e entender como a experiência acumulada se tornou o adubo mais fértil para o seu florescimento agora. Prepare o seu coração, pois esta semana é sobre honrar a mulher extraordinária que você se tornou. Vamos juntas despertar a mestra que habita em você. Para compreendermos a magnitude da mulher que nos tornamos, precisamos olhar para o arquétipo da anciã sábia, que na psicologia profunda é conhecido como a face da crone. Muitas culturas ancestrais reverenciavam essa fase como o momento de maior poder de uma mulher. Enquanto a jovem é a semente e a mulher adulta é o fruto que nutre os outros, a anciã é a guardiã das sementes, aquela que detém o conhecimento sobre os ciclos da vida, da morte e do renascimento. Esse arquétipo habita além do tempo cronológico. Ele se manifesta quando decidimos que não seremos mais definidas pelas expectativas externas. A anciã é a mulher que sabe que sabe. Ela não precisa mais de validação, de aplausos ou de permissão para expressar a sua verdade. Ela cruzou a fronteira da servidão emocional e entrou no território da soberania espiritual. O poder da anciã reside na sua visão clara. Ela enxerga através das máscaras, das mentiras sociais e dos jogos de manipulação que antes aprendiam. Muitas vezes fugimos desse arquétipo porque somos ensinadas a temer a velhice. Mas a anciã não é sobre o fim, é sobre a destilação da essência. Imagine um perfume que, com o passar das horas, perde as notas voláteis e revela o seu aroma mais profundo e verdadeiro. Assim é a mulher que abraça a sua sabedoria arquétipica. Ela se torna seletiva, econômica nas palavras e generosa no silêncio. Ela entende que o seu tempo
é o seu bem mais precioso e não desperdiça com quem não alcança a sua frequência. A anciã é a mestre da intuição. Ela ouve a voz do seu jardim interno com uma nitidez que a juventude raramente permite. Ela é a conselheira de si mesma, a bússola que aponta sempre para a integridade. Na maturidade, invocamos essa força para dizer: eu já estive lá, eu já vi isso e eu sobrevivi. Neste capítulo, convido você a reconhecer essa voz sábia que ecoa dentro de você. Ela se manifesta naquele pressentimento que você aprendeu a respeitar, naquela paz que você sente ao dizer um não definitivo e na coragem de ser autêntica, custe o que custar. A anciã sábia é a nossa herança mais rica, o ápice de um longo processo de lapidação. Quando paramos de lutar contra o tempo e passamos a caminhar com ele, descobrimos que a verdadeira beleza é aquela que emana de uma alma que se perdoou e se aceitou por inteiro. Vamos agora entender como essa força interna esculpe uma estética única, transformando cada marca do tempo em um traço de divina arte. A beleza da mulher madura é uma obra de arte em constante lapidação. Muitas vezes fomos ensinados a enxergar as marcas do tempo como falhas a serem escondidas, como se a nossa história devesse ser apagada para mantermos uma aparência de juventude eterna. Mas a resistência soberana nos convida a uma subversão do olhar. E se as suas rugas fossem, na verdade, os veios de uma madeira nobre que só o tempo consegue revelar? A beleza da alma esculpida é aquela que emana de dentro para fora, através de um olhar que já viu o mundo e não se deixa enganar por ilusões. É a beleza de quem se habita com conforto, de quem não precisa mais se desculpar pelo espaço que ocupa ou pela voz que projeta. Quando uma mulher atinge a maturidade com consciência, ela deixa de tentar parecer jovem para simplesmente ser autêntica. E não há nada mais magnético do que a autenticidade de quem conhece a própria força. Essa nova estética não depende de produtos, mas de uma profunda aceitação. As linhas ao redor dos seus olhos contam os momentos em que você sorriu com a alma. Os traços na sua testa narram as batalhas que você venceu e as preocupações que você transformou em estratégia. A beleza da anciã sábia é uma beleza de autoridade. É o brilho de quem atravessou o deserto e encontrou seu próprio oásis. Para nós, que cuidamos do jardim da mente, entender essa transição é vital para a nossa saúde emocional. Quando paramos de lutar contra o espelho, economizamos uma energia preciosa que pode ser usada para criar, para amar e para mentorar. A beleza esculpida pela vida tem uma dignidade que a juventude, em toda a sua exuberância, ainda não possui, porque falta a ela a profundidade da experiência. Neste capítulo, eu quero que você faça as pazes com a sua imagem. Olhe para suas mãos e veja nelas as ferramentas de criação que moldaram a sua realidade. Olhe para o seu rosto e reconheça a mestre que você se tornou. A beleza da maturidade é silenciosa e segura. Ela não grita por atenção, ela simplesmente brilha com a luz da verdade. Quando você se sente bela a partir da sua soberania, o mundo ao seu redor percebe que você não é uma vítima do tempo, mas a sua maior aliada. Vamos agora entender como essa nova percepção nos permite desapegar das máscaras sociais e das expectativas alheias, alcançando uma liberdade que só a anciã sábia é capaz de experimentar por inteiro. Uma das maiores conquistas da mulher que alcança a maturidade consciente é, sem dúvida, o desapego das máscaras sociais. Ao longo da vida, fomos treinadas para sermos boas meninas, mães exemplares, profissionais impecáveis e parceiras compreensivas. Passamos décadas equilibrando pratos e tentando caber nos moldes que a sociedade, a família e o mercado de trabalho desenharam para nós. Mas a anciã sábia, que desperta em nosso interior, traz consigo uma pergunta avassaladora: quem sou eu
quando não estou tentando agradar ninguém. A resistência soberana atinge o seu ápice quando percebemos que a aprovação alheia é uma moeda sem valor na economia da nossa alma. O desapego dessas máscaras não é um ato de rebeldia infantil, mas um posicionamento de dignidade adulta. É a coragem de dizer: esta sou eu, com as minhas luzes e as minhas sombras, e eu não devo mais explicação sobre a minha natureza. Quando deixamos de ser objeto do olhar do outro, recuperamos uma energia vital que estava sendo desperdiçada na manutenção de aparências. A mulher soberana na maturidade não teme o julgamento, porque ela mesma é a sua própria juíza e a sua própria aliada. Ela entende que a necessidade de agradar a todos é uma forma sutil de escravidão emocional. Ao soltarmos essas máscaras, descobrimos que o mundo não acaba, muito pelo contrário, ele começa a nos respeitar por nossa integridade. O desapego nos permite rir de nós mesmas, admitir nossas falhas sem culpa e celebrar nossas vitórias sem falsa modéstia. É o fim da performance e o início da presença real. Na maturidade, a beleza deixa de ser um disfarce e passa a ser uma revelação. Não precisamos mais de artifícios para sermos notadas, porque a nossa presença por si só já ocupa o espaço com uma autoridade que a juventude ainda não conhece. Neste capítulo, eu convido você a identificar quais máscaras ainda pesam no seu rosto. Quais papéis você continua interpretando apenas por hábito ou por medo de decepcionar os outros. A soberania exige que você se torne a protagonista da sua história. E nenhuma protagonista pode atuar com verdade se estiver escondida atrás de um personagem. Ao abraçarmos a nossa face mais autêntica, damos permissão para que as outras mulheres façam o mesmo. Vamos agora entender como essa liberdade nos prepara para a grande colheita da vida, onde transformamos cada experiência em um legado de sabedoria que servirá de guia para nós e para quem vier depois. Chegamos ao momento mais nobre da nossa jornada, a colheita da sabedoria. Ao longo das décadas, plantamos em terrenos áridos, enfrentamos geadas emocionais e cuidamos de jardins que nem sempre eram nossos. Mas a mulher soberana, ao atingir o arquétipo da anciã sábia, percebe que nada se perdeu no caminho. Cada erro cometido, cada decepção sofrida e cada lágrima derramada foram, na verdade, os nutrientes necessários para o solo da nossa alma. A sabedoria não é algo que se estuda nos livros, é a destilação da experiência vivida com consciência. É o ouro que sobra no fundo da peneira depois que a areia das ilusões vai embora com o tempo. Na maturidade, não somos mais vítimas das nossas histórias, somos as guardiões do sentido que extraímos delas. A nossa colheita é a paz de quem já não briga com o passado, porque entende que ele foi o professor severo que nos preparou para a liberdade soberana de agora. Essa sabedoria se torna o nosso maior legado. Não falo apenas de bens materiais, mas da frequência vibracional que emanamos para o mundo e para as próximas gerações. Quando uma mulher madura se torna mestra de si mesma, ela vira um farol. Ela não precisa dar lições de morais. A sua própria existência é uma instrução de dignidade. A anciã sábia é aquela que sabe discernir o que é essencial do que é apenas ruído. Ela não gasta sua energia em batalhas inúteis, porque conhece o peso das suas palavras e o valor do seu silêncio. Ela transforma as suas feridas em portais de cura, não apenas para si, mas para todas as mulheres que cruzam o seu caminho. A colheita da sabedoria nos dá a autoridade de quem já atravessou as tempestades e agora conhece os atalhos para a serenidade. Neste capítulo, convido você a olhar para a sua cesta de vida. Quais são as sementes de sabedoria que você colheu até aqui?
Honre a sua trajetória, por mais acidentada que ela tenha sido. A beleza da maturidade reside na capacidade de transformar o chumbo da dor no ouro da compreensão. Você é a mestra da sua própria narrativa, a curadora das suas memórias e a arquiteta do seu presente. Vamos agora para a nossa conclusão, onde celebraremos a consagração definitiva da sua soberania e o nascimento da mulher que não teme amanhã, porque habita o hoje com a força de 1000 ancestrais. Chegamos ao final desta segunda-feira e ao início da nossa última semana de consagração. Ao longo deste mês, caminhamos juntas por trilhas de autonomia, limites e resistência. Mas hoje, o convite é para o repouso sagrado na sua própria essência. Celebrar o seu altar interno é reconhecer que você não precisa mais buscar respostas fora. A mestra que você tanto procurava sempre esteve aí, aguardando a maturidade para se revelar por inteiro. A anciã sábia que hoje nos habita não é uma figura distante de conto de fada, mas a mulher real de carne, osso e alma, que sobreviveu a invernos rigorosos para florescer com essa autoridade serena que o mundo agora percebe em você. A soberania feminina na maturidade é o ápice da beleza, porque é uma beleza que não se apaga com o tempo, ela se intensifica com a verdade. Você é o seu próprio tempo e cada experiência vivida foi um tijolo colocado com esforço e consciência na construção dessa fortaleza de paz que você é hoje. Neste encerramento, eu quero que você honre a sua idade como uma coroa de glória. Não permita que o ruído de uma sociedade que idolatra o efêmero roube a sua satisfação de ter chegado até aqui com tanta dignidade. Ser mestre de si mesma é a maior liberdade que um ser humano pode experimentar. É a capacidade de olhar para o futuro sem ansiedade e para o passado sem amargura. Você colheu a sabedoria, desapegou das máscaras e esculpiu uma alma que brilha com a sua luz própria. O seu altar interno é o lugar onde você se encontra com a sua divindade e com a sua força ancestral. Sinta o peso e a graça de ser quem você é. A resistência agora se transforma em existência plena. Você não luta mais para ser aceita, você simplesmente é. E a sua presença cura, inspira e ilumina todos os jardins por onde você decide caminhar. Eu sou a Kátia, a sua jardineira da mente, e é um privilégio testemunhar a sua consagração. Se você sente que a sua sabedoria finalmente encontrou o seu lugar, deixe seu comentário abaixo. Eu honro a mestra que me tornei. Vamos criar uma corrente de mulheres soberanas que celebram o tempo como o seu maior aliado. Curta, se inscreva e compartilhe este vídeo com aquela amiga que precisa despertar para a própria beleza madura. Na quarta-feira, continuaremos a nossa celebração, explorando novos horizontes dessa sabedoria. Até lá, habite o seu altar, cuide da sua paz e brilhe com a força de quem conhece o segredo da vida. Um beijo no coração e nos vemos no próximo encontro.